Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Oh, oh, meu amor, nosso amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Oh, oh, meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Estamos no episódio 3, falando sobre o lado B, o lado C, o lado D das cartas de tarô, das leituras da carta de tarô. Esse episódio é para você que já sente o deus ou a deusa dentro de si, ou que ainda está se sentindo o cordeiro do sacrifício. Esse episódio eu vou trazer algumas histórias minhas com a leitura de cartas, trazer alguns significados extras que as pessoas podem entender erroneamente. Vou trazer, então, a minha visão sobre a leitura de cartas. Se você, consulente, se você, tarólogo, não se identificar com as histórias que eu vou trazer, que atire a primeira carta. Nesse episódio, eu vou soltar a língua, mas lembre-se, o assunto é sério. Procure sempre um tarólogo qualificado para as suas leituras. Mas, se você não gostar da tiragem, por favor, não mate a intérprete. As cartas são apenas cartas, são instrumentos para trazer mensagens da espiritualidade. Se você não gostou das mensagens, pode apenas ser um Mercúrio retrógrado na casa do seu signo. Oi, gente. Isso foi só uma brincadeira, tá bom? Mas sim, eu vou contar um pouquinho sobre os bastidores das leituras com cartas, pelo menos os meus bastidores, né? Teve um episódio, por exemplo, que eu estava começando, né, a fazer uma leitura, me apresentei lá com a consulente, a gente bateu um breve papinho, né, para quebrar o gelo, e então eu fui colocando as cartas na mesa, quando eu notei que estava faltando uma carta. Bom, aí eu comecei a procurar nos cantos, comecei a procurar no chão, comecei a procurar debaixo do paninho da leitura e começou a bater um desespero, né? Eu já estava até pensando em pedir para a consulente esperar um pouco, né? Pedir desculpas, esperar um pouco para pegar um outro deck, né? Tarólogos, aliás, sempre tem algum deck, né? Para alguma emergência como essa, né? Vai que as cartas estragam, você, né? Esqueceu em algum outro lugar as suas cartas, ou então uma carta some, né? Como foi o meu caso. Então eu já estava quase pedindo para a consulente esperar para eu pegar o meu outro deck, quando eu recontando as cartas novamente, né, pela quinta vez, eu descobri que tinha duas cartas grudadas uma na outra. Bom, isso é uma das histórias aqui dos meus bastidores, né? Mas vou contar mais. Bom, essa agora então eu vou contar que eu envolvi duas consulentes, né? Para que se envolver com uma consulente, né? Já uma história com uma consulente já pode parecer, né? Complicado para um tarólogo. Você imagina duas pessoas? Então eu marquei leitura de cartas com duas mulheres cujos nomes eram os mesmos, né? O sobrenome era diferente, mas o nome era o mesmo. O que aconteceu? Mandei um WhatsApp, né, para uma delas e falei: bom, você está pronta para a leitura? Vamos fazer leitura? Aí ela me respondeu no WhatsApp: leitura? Que leitura? Não era amanhã a leitura? Era hoje? Eu perdi alguma coisa? Ai meu paizinho do céu, né? Comecei a procurar na agenda, até aquele suor, aquele pânico. Aí, ufa, não era ela, né? Era a outra. E, inclusive, a outra já estava, né, me mandando um WhatsApp falando: Tati, você esqueceu da minha leitura? Bom, é isso, né? Tive que me desculpar com as duas, né?
falar que não te esqueci da leitura, só troquei as pessoas, as consulentes. Mas deu tudo certo, né? Fiz a leitura da primeira. No dia deu tudo certo e no dia seguinte fiz a leitura da outra. Bom, vamos então a uma carta que pode deixar os consulentes ou as consulentes um pouco nervosos, com as mãos trêmulas, né? A carta da morte. A carta da morte pode sim significar a morte física, mas vamos lá, é muito complicado a gente determinar, né, quando que uma pessoa vai morrer. Biblicamente falando, sabe-se que, mesmo que haja algum tipo de previsão sobre isso, essa previsão pode estar mudando constantemente, tá? Por quê? Porque a pessoa pode ir lá cuidar da saúde dela, né? As pessoas podem fazer uma oração por ela, ela pode fazer uma oração por si mesma, né? Cuidar melhor da saúde dela, né? Então a gente está construindo o nosso futuro constantemente de acordo com as decisões que a gente toma, certo? Mas a carta da morte não significa apenas a morte física, tá bom, gente? Então, se vocês encontrarem a carta da morte numa tiragem, por favor, não entrem em pânico. A carta da morte também pode simbolizar novos ciclos, ok? Novos ciclos positivos ou não. Pode significar também fim de ciclos positivos ou não, tá? Então, a carta da morte vai variar o significado dela, na verdade, de acordo com o contexto da pergunta e do contexto onde ela vai estar na ordem, né? Que o tarólogo tira a sequência de cartas, tá bom? Assim como a carta da serpente pode também, né, trazer aos consulentes aquela sensação de mau agouro, mas não, tá, gente? Pode significar muitas coisas. Vai desde, né, o significado da pessoa que é o magoado ou a magoada, certo? Mas, e que está só esperando a próxima paulada da vida, né, a próxima cacetada da vida, ou é aquela pessoa que olha tudo ao seu redor, né? Ela observa tudo ao seu redor, ela entende onde pode vir a próxima armadilha, né? É uma pessoa que já é vivida e pode também trazer a mensagem de sabedoria, a pessoa que entende tudo ao seu redor, já viveu, já experienciou e sabe tudo ao seu redor. Então, como podem ver, certas cartas do baralho cigano, embora possam trazer uma imagem, né, uma reflexão inicial mais pesada, certo? Não necessariamente isso significa uma carta de mau agouro. Uma outra carta que pode dar, né, um certo frio, um certo calor, uma certa emoção, né, surpresa para alguns, talvez a pessoa até fique feliz ou não, comece a entrar em pânico. A carta da cegonha. Essa carta com certeza pode indicar uma gravidez desejada ou não, tá? Mas também pode indicar parcerias, novos projetos, sociedades, né? Então vamos com calma, tá, gente? Se vocês fizerem uma consulta e aparecer a carta da cegonha, não se desespere. Pode ser que você não esteja grávida, né? Ou grávido com certeza não estará. Mas é a indicação de parcerias, amizades, relacionamentos, certo? Vou contar para vocês sobre uma leitura que pode parecer muito comum, né? Que vai ao encontro dos tarólogos, né? Então, consulentes, vamos lá, se ajudem. Já teve episódios comigo, né, de pessoas, principalmente mulheres, que vêm perguntar se vão encontrar uma nova pessoa, né, uma pessoa na área do afetivo amoroso na vida delas, tá bom? Só que é o seguinte, quando vocês perguntam isso pra gente e vocês não saem de casa, né, a gente vai identificar isso, né, a pessoa que não sai de casa, nem para fazer compra de supermercado, né, nem trabalha home office e
pergunta se vai encontrar um novo amor na vida dela, né? A gente torce para que seja um vizinho bacana, a gente torce para que o motoboy, né, que vai entregar a comida do iFood seja um gato, mas se você não fizer uma forcinha, né, se você não tomar atitudes para procurar, né, o que você quer, fica difícil a gente fazer uma leitura positiva para vocês, hein, mulheres? Então, é sobre isso, tá? Façam, né, para se ajudarem aí, tá? Mudem as atitudes. Fica a dica aqui da taróloga. Eu pessoalmente acredito que uma leitura flui muito bem, né? Se o tarólogo, né, ele é bom, mas também se o consulente ou a consulente está realmente disposto, né, a abrir a sua energia, né, e a sua mente, principalmente, para as tiragens que vão vir, né? Acho também importante ressaltar que, dependendo da pergunta, pode ser que também, né, a pessoa não goste de ouvir a resposta, e eu acho que está tudo bem, desde que haja um respeito aí de ambos os lados, né, a respeito disso. Mas eu acredito realmente assim que quando a pessoa vem procurar um tarólogo, seria para realmente responder dúvidas aí cruéis, né? Ou para uma leitura de autoconhecimento, que eu pessoalmente acredito que seja o melhor recurso mesmo para se usar das cartas, né? Fazer perguntas sobre trabalho, sobre financeiro, eu acho também que são perguntas bacanas, legais. Quando a pessoa traz conflitos nas áreas de afetivo amoroso ou com alguém, né, do contato dela, eu sempre tento trazer a raiz aí da questão, né, onde está morando, né, onde nasceu esse conflito. Eu acho assim interessante, eu acho isso importante, mas realmente a minha leitura favorita é a leitura de autoconhecimento, que eu faço através do tarot terapia, porque aí a gente está entrando na energia da pessoa, né, trazendo aspectos da vida dela, ela começa a se reconhecer nesses aspectos, reconhece onde ela precisa trabalhar um pouquinho melhor, reconhece onde ela precisa estar dando uma melhorada, né, se apodera também dos potenciais dela, né, para poder viver, né, a partir daí com mais informação e com mais plenitude. É esse tipo de trabalho que eu gosto, né? Não é só responder uma pergunta que a pessoa traz para mim, né? Mas entender por que ela, né? Qual é a raiz dessa questão, desse problema, que faz com que ela me traga essa pergunta. Eu acho que quando a gente foca nessa raiz da questão, a gente está ajudando mesmo de verdade e está entregando uma boa leitura para as pessoas que vêm procurar um tarólogo. Eu pessoalmente tenho um afeto pessoal, né, um afeto maior assim pessoal, por pessoas que estão fazendo a leitura pela primeira vez, por dois motivos. O primeiro seria porque tudo, para elas é tudo como se fosse a primeira vez mesmo, né? Então você percebe a emoção da pessoa, às vezes ela está um pouco atrapalhada e a gente, né, eu ajudo ela a formular a pergunta, inclusive, né? Então para ela é tudo uma novidade, ela está um pouco tensa, eu ajudo pelo menos a relaxar, né? Faço a pessoa dar uma risadinha, a gente conversa um pouco primeiro, mas também porque me lembra muito como eu era mais nova, né? Eu nasci numa família que não tem entendimento, né? Não tem muito entendimento sobre essa parte de espiritualidade e, na verdade, até vê com desconfiança essa parte de leitura com cartas. Então, eu mesma cresci achando que essa parte de leitura com cartas era uma coisa que você estava mexendo com uma coisa ruim, com o oculto, ou que era charlatanice, né? Mas as pessoas que realmente levam a sério esse estudo, esse trabalho, realmente fazem leituras maravilhosas, né? E estão ajudando sim as pessoas a fazerem, né, às vezes darem um passo importante, né? Ou acalmar os seus corações. Então eu tenho um afeto meu assim, né, maior
por essas pessoas que vêm procurar a leitura pela primeira vez, porque elas têm ainda uma certa desconfiança dentro delas, mas elas estão se permitindo, né, essa nova experiência. Então é uma coisa bacana, porque me faz lembrar a minha própria vida. Eu tenho um apreço realmente pelas cartas do baralho cigano, porque elas são muito boas para revelar relacionamentos, né, entre as pessoas, o afetivo amoroso. Elas também são conhecidas como sendo cartas com uma energia meio fofoqueira, né? Elas contam umas coisinhas, né, que você não sabe. Ela tem essa energia, né, da fofoca. Mas eu acho que o principal é que ela é muito marcante, assim, ela traz muito marcante as questões dos relacionamentos entre as pessoas e a parte emocional da pessoa que está consultando a gente, né? Então, e pelo menos as cartas que eu uso, né, do André Mantovani, elas trazem imagens, né, que são realmente muito significativas, pelo menos para mim, né? Trazem mensagens, tem a parte técnica, né? Mas também tem aquelas mensagens que são ocultas, que eu acho que são onde a gente tem que realmente chegar, né? Não é só na leitura técnica, mas naquela leitura mesmo de alma, né? De estar lá com a pessoa e estar realmente para a pessoa, para ajudar ela naquele momento, né? Não, eu esqueço a minha vida, eu esqueço os meus problemas, eu esqueço o que está lá fora e realmente foco naquela pessoa para poder ajudar. E as cartas do baralho cigano, nesse sentido, também trazem as questões da vida dessa pessoa, então eu gosto muito de usar as cartas do baralho cigano. As pessoas podem perguntar: Tati, você tira baralho para você? De vez em quando eu tiro, e acho que isso é uma questão também que a gente não pode ter medo das coisas que a gente vai perguntar, né? Se a gente ficar com medo das coisas, da resposta que a gente vai ouvir, então é melhor nem perguntar para as cartas, né? Nem perguntar para o baralho. Sim, às vezes eu tiro alguma coisa para mim, mas eu não sou uma pessoa, por exemplo, que fica tirando cartas toda hora. Para todo tipo de questão nem nada. Eu acredito que eu uso mais realmente quando alguma coisa é importante, é séria para mim, e aí eu vou e tiro, faço uma tiragem para mim mesma, né? Nem todo tarólogo tem essa abertura, né? Porque uma coisa é você tratar do assunto dos outros e a outra é você tratar das suas questões pessoais, né? Então, às vezes a gente pode fazer uma interpretação errônea, né? Porque a gente está fazendo uma tiragem para a gente mesmo. Mas eu consigo, né? Se eu realmente me acalmar e estiver realmente aberta para a resposta que vai vir, né? Não ficar programando uma resposta, mas ficar realmente aberta para a resposta que vai vir. Sim, eu uso de vez em quando as cartas para fazer uma tiragem para mim, para alguma questão que eu acho importante. Eu, na verdade, acabo usando mais a pendulação, a radiestesia, para questões, assim, às vezes mais cotidianas, mas também não fico presa a isso, né? Tipo, eu só consigo tomar uma decisão se eu for para as cartas do baralho ou para a radiestesia, para a pendulação, né? Para um pêndulo. Mas se eu tenho esse dom, né, e se eu puder usar ele para tomar atitudes mais assertivas sobre a minha vida ou sobre o que fazer também com o próximo, com certeza eu vou usar desse dom para estar me ajudando. Outra coisa que eu gosto sempre de estar fazendo, né, antes de começar uma leitura, é saber se eu estou bem, né? Cuidar da energia do ambiente que eu estou, né, para estar bem cuidado, transmutando energias negativas, mas também eu estou sempre olhando a energia do consulente ou da consulente. Por quê? Porque às vezes ele pode estar trazendo, né, a pessoa pode estar trazendo uma energia pesada, ou às vezes até alguma coisa espiritual consigo, que pode sim estar atrapalhando a leitura, e nesses casos, né, eu às vezes posso estar fazendo avisando a pessoa, né, que a energia dela não está legal, que ela precisa trabalhar isso, que precisa fazer uma limpeza, né? Ou então
transmutando eu mesmo, transmutando essa energia naquele momento, né, para poder ajudar aquela pessoa, para depois eventualmente estar sugerindo alguma coisa no sentido de florais ou alguma outra terapia que possa estar ajudando essa pessoa, mas energias né, que venham dessa pessoa podem sim, né, às vezes estar alterando a energia da leitura, né, trazendo uma leitura mais densa ou uma leitura com cartas mais pesadas, uma leitura confusa, isso pode acontecer. Tá? E então, nesse sentido, é sempre bom a gente estar cuidando da energia do ambiente, da energia da pessoa, né? Olhar um pouco essa energia dessa pessoa, certo? E também cuidar da própria energia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí dos bastidores, né? Eu trouxe um pouquinho dos bastidores aí da minha experiência com as cartas, né? Com a leitura com as cartas do baralho cigano. Eu fiz uma gracinha aí, mas eu sempre levo muito a sério o que eu estou fazendo, tá? Foi só para dar uma descontraída aí para vocês. Mas eu sempre levo muito a sério o trabalho que eu tenho com as cartas, com a pessoa que eu tenho contato, né? Eu, pessoalmente, não faço uso de nenhuma bebida alcoólica ou de nenhum produto, né, para ficar mais zen ou para entrar numa outra dimensão. Realmente é uma leitura que eu faço muito a sério, com um trabalho sério também, tá? Fico aqui à disposição. Como já disse no episódio 2, o meu contato para as leituras é sempre pelo WhatsApp, tá? Ou então pelo Messenger, vocês podem entrar em contato comigo pelo Messenger do Instagram do @raiozen. Mas então também pelo meu WhatsApp, que é o prefixo 11 99259 9554, tá? E também esse episódio vai estar no Spotify, tá bom? Então é isso, eu agradeço e espero que vocês gostem do conteúdo, porque ainda vai vir muita coisa boa, tá bom? Grande beijo!